Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua presença, pela sua paciência, pela sua audiência. Ele caminha entre sombras e cidades, onde sussurram medos e verdades. É entregue, perseguido, desafiado, mas em seu peito arde um fogo jamais apagado. Não teme mãos que julgam ou ferem, nem corações fechados que tentam detê-lo. Há nele uma voz que o guia e o veste. Amigos e amigas, estamos vivendo um momento histórico no Brasil, onde alguns generais foram presos, não é isso? Por cometer o crime do golpismo. Alguém disse que não teve crime nenhum, porque a tentativa não é crime. Gente, tentar contra a vida não é crime? Como assim? Me explique. E também alguém vai me dizer que são vítimas da sociedade, vítima do sistema. Parece até um discurso de alguém que eu conheço, né? Dizendo que o vitimismo, né, que eles usam só funciona para eles. Sem esquecer também que a gente sabe muito bem quais foram as motivações que levaram esses cidadãos à cadeia. A primeira motivação foi a necessidade de se perpetuar no poder. E eles criticavam muito o PT, Partido dos Trabalhadores, quando o PT concorreu à primeira eleição, perdeu, a segunda perdeu, a terceira perdeu, a quarta ganhou, e a outra, a quinta ganhou, e a sexta ganhou, e a sétima ganhou, e agora novamente concorreu e perdeu. Perdeu em 2018 e agora novamente concorre e ganha. Ou seja, parece até a Dilma falando aqui agora, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. Mas na verdade, você vê claramente que eles diziam que o PT queria se perpetuar no poder. Por isso construíram um projeto que não foi só deles, de tentar transformar todos os petistas, todas as pessoas de esquerda, em vilões. E hoje muita gente acredita nessa vilania na esquerda, embora saibamos que as grandes guerras mundiais, os grandes conflitos, a perca do direito, né, o corte de direito do trabalhador, cidadão de bem, vem da parte da direita. Pode ver que o projeto de Bolsonaro, além de fazer a reforma da Previdência e acabar com a gente, né, porque agora a gente está podendo só com a idade X, o tempo de trabalho foi jogado no lixo para muita gente. Meus irmãos que trabalham, passam por isso. Eu mesmo também vou me lascar, me aposentar daqui a alguns anos, por causa da reforma da Previdência feita pelo Jair Messias Bolsonaro. Ele queria privatizar o SUS. É isso aí. Só que, graças a Deus, não teve tempo hábil. E sem esquecer que, durante o seu governo, o investimento na área social foi zero. Ele não criou uma UPA, não criou uma universidade, não criou uma creche. Resumindo, o que ele fez durante 4 anos? Além de fazer reunião no cercadinho, além de dizer que Covid não matava, era uma gripezinha, além de dar de médico, ele disse isso da medicina, receitar medicamento que não tem valor nenhum, além de trocar ministro da saúde 4 vezes, como se fosse, e depois colocar lá um incompetente, que é um general de logística para ser ministro da saúde. Sem esquecer também da educação, a mesma coisa ele fez. Ou seja, eu não vou nem entrar na questão do Ministério do Trabalho, porque ele destruiu o Ministério do Trabalho a primeira canetada, porque não tinha Ministério do Trabalho. Ele extinguiu o Ministério do Trabalho por questão de necessidade de se manter no poder. Ou senão, vou pegar o Ministério do Trabalho e vou destruir ele, porque não vale a pena ter Ministério do Trabalho. E só botou o Ministério do Trabalho no último ano de governo para poder se dizer a favor do trabalhador e conseguir captar alguns votos. Então ele está preso. Eu não vou dizer que estou triste, pelo contrário. Prenderam ontem os generais, pela primeira vez na história do país. Nós temos generais presos, um presidente, um coordenador, um diretor de Polícia Federal preso por causa do golpismo, e que fiquem bem presos de verdade, não apenas de forma simbólica, mas de forma real, para que sirva de lição
para ninguém mais tentar o golpismo em nosso país. Deus nos ajude, vamos nós. Ele caminha entre sombras e O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 21, versículos 12 ao 19, é a continuação do evangelho de ontem. E esse evangelho na íntegra, né, o de ontem junto com o de hoje, é uma leitura feita no 33º domingo do tempo comum. Nós lemos já esse ano esse evangelho. Ontem Jesus se debruçou sobre o templo, sobre a realidade do templo que nós conhecemos bem, né? E falando da religiosidade hipócrita que às vezes valoriza o prédio e esquece de valorizar a pessoa. E hoje ele vai falar com as pessoas. Sabe, ser cristão não é você viver no mar de rosa, já dizia Padre Léo. Mas se for um mar de rosa, lembre-se que toda rosa sem espinho é rosa falsa. Às vezes nós queremos um cristianismo mais ou menos, um cristianismo do água com açúcar. Queremos o evangelho sem a perseguição, apenas o Cristo vitorioso. Aquela famosa frase que eu ouvia do colega, só louvar, só adorar, só vitória. E esquece que nós cristãos às vezes passamos por motivos de tristeza, de dor, e às vezes nós passamos por crises existenciais, emocionais, financeiras, porque nós vivemos no tempo, no século. E viver no século envolve, sobretudo, respeito à diferença. E Jesus hoje ele traz para a gente a seguinte frase: vai ter perseguição, vai ter condenação, vai ter conflito. Mas o bom cristão não foge do conflito. O bom cristão ele encara o conflito de cabeça erguida. Ele encara o conflito sabendo que é uma realidade a partir da sua vivência batismal. Ele jamais vai se acovardar, mesmo com medo, ele continua indo. Mesmo sentindo dificuldade, às vezes até do diálogo, ele se mantém firme. Uma coisa interessante que o Evangelho fala é que confiar na ação de Deus para abrir nossas bocas. E como nós confiamos na ação de Deus? E para confiar na ação de Deus é preciso você também se deixar guiar por Deus. Eu dizia outro dia no café da manhã com minha irmã e minha mãe que se nós não fizermos a experiência do Cristo ressuscitado, a experiência da vivência batismal, seremos apenas frequentadores de igreja ou de templos. Seremos apenas, vamos dizer assim, membros de um grupo social. Tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nada a ver com o projeto que ele tem para nós, se nós ficarmos sem fazer essa experiência sagrada. E a experiência sagrada, ou mística, ou sobrenatural, ela passa de verdade pela prática da oração cotidiana, passa pela vivência da palavra de Deus, da meditação, da contemplação, da oração, de todo o projeto que Jesus vem trazer. Uma intimidade com Jesus se dá através da mística da realidade que vivemos. Por isso a perseguição vem e nós não mantemos fiéis. Sempre escuto uma história que nós, cristãos, às vezes somos trouxas porque não concordamos com certas coisas, não aceitamos certas coisas e queremos que o outro aceite às vezes. Eu dizia outro dia, também num jantar com um amigo, eu dizia, olha, nós não podemos impor a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade aos outros. E nós temos hoje uma extrema-direita usando a teologia do domínio, dizendo que tem que ser do jeito deles porque está na Bíblia. Ou mesmo outros que usam a teologia da prosperidade, dizendo que se você é cristão e passa por dificuldade, Jesus não está contigo. Quando, na verdade, a perseguição e a luta faz parte de quem ama e de quem crê. E vamos nós, mais um dia. Caríssimos e caríssimas, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu sou Daniel Nonato. Vê Daniel nas cavernas, firme e sereno. Vê profetas caindo, mais erguidos pelo terreno. É Marte da rotina, guerreiro da rua. No cuidado do outro, sua alma flutua.
Não buscar